Tá, então eu só vou repetir, porque agora que eu estou gravando, para ficar para vocês, a hora que vocês quiserem, pedir permissão para os seus ancestrais para fazer diferente. Então, pedir permissão para os meus antepassados que passaram dificuldade devido à falta de dinheiro, à falta de amor, para me abençoar e me dar permissão para fazer diferente. Ok? Então, fica gravado. E pode abrir os olhos, fazendo uma respiração profunda e abrindo os olhos. Então, eu não sei, alguns de vocês assistiram a minha última apresentação, que foi há 2 semanas atrás, desculpe, sobre as 9 chaves da prosperidade. E eu resolvi repetir, por quê? Porque eu dei as primeiras chaves, eu dei mais profundamente. E em 2 horas não dá muito tempo da gente se aprofundar. Por isso eu resolvi repetir hoje. Eu vou repetir as primeiras chaves um pouco mais rápido e vou me aprofundar mais nas últimas chaves, que foi o que eu não fiz há 2 semanas atrás. Então, quem não assistiu a minha apresentação há 2 semanas atrás, está na Família Galáctica, está gravada, aí vocês podem assistir, né? Está lá disponível para vocês. Então, o nosso foco é a prosperidade. A prosperidade, ela não é só financeira, como eu disse, a prosperidade é prosperidade de amor, quando a gente está em estado de gratidão, nessa vibração de amor, de gratidão, a gente está numa vibração de saúde. E saúde é tudo, né? Porque sem saúde não adianta nem ter dinheiro. Quer dizer, adianta porque a gente pode pagar um bom médico, um bom hospital, não é? Mas a gente não tem energia, tudo é energia. Então, se a gente não tem energia para aproveitar a vida, aproveitar o material, a gente não tem nada. Então, vamos começar com ciclos universais de mudança, né? E eu quero dizer uma coisa, mesmo para quem assistiu a minha apresentação, assistir 2 vezes, repetir, é muito importante, porque vocês vão perceber, os que assistiram a minha apresentação, que muitas vezes a gente vai, quando a gente repete uma coisa, a gente vai aprender coisas que você não prestou atenção, não dá para a gente absorver tudo de uma vez. Então, é bem importante. Repetir é sempre importante para o nosso aprendizado, né? A mente aprende por repetição. Então, aqui, o ciclo universal de mudança tudo é cíclico na nossa vida, tudo. Nossa vida é cíclica. E a prosperidade, a abundância, ela é fluídica. Quando pense numa água, né? Eu contei isso há 2 semanas atrás, que antigamente era muito na moda comprar aqueles DVDs, né? Olha só, DVDs para mensagens subliminais. E mensagens subliminais são mensagens do inconsciente, que o inconsciente nosso recebe. E todas as mensagens de prosperidade, de abundância, tinham a ver com água, com fluir, com fluidez. Quando a vida flui para a gente tem abundância. Quando a vida não está fluindo, é como a água. Pensa na água. Quanto mais a água é fluídica, mais ela é limpa, mais ela vai embora, leva coisas que não servem mais. Você imagine uma água estagnada, como é que ela fica? Como fica a água estagnada? Podre, não é? Não, nada acontece, está ali podre. E também eu mencionei, com relação à água, lembrando que nós somos 70% água, nosso corpo é água. Por isso que é importante tomar bastante água para a nossa saúde, né? E a água é energia, a água dá energia para o nosso corpo. E eu mencionei o Masaru Emoto, né? Para quem não estava,
O Masaru Emoto, ele já morreu, ele era um cientista japonês e ele fez muitas experiências com a água. Ele punha, por exemplo, arroz, ele fazia uma panela de arroz e ele punha em 2 jarros. E um ele escrevia amor, gratidão, todas as palavras que elevam a vibração. E no outro jarro ele punha palavras, eu vou te matar, seu desgraçado. Ele punha palavras de ódio. E o arroz, que ele estava vibrando, punha as palavras que vibravam positivo, duravam muito, muito mais do que a outro. E assim ele fez várias experiências. Vocês podem entrar no Google, tem experiências lindíssimas que ele fez com a água. Masaru Emoto, ok? Então, os ciclos universais de mudança, o que eles dizem? Tudo na nossa vida muda. O nosso corpo está em constante mudança. Mesmo se a gente falar, eu não quero mudar nada, eu quero ficar na cama imóvel para não mudar nada na minha vida, está mudando. O seu corpo está em constante mudança, todos nós. Não tem como evitar a mudança. Então, cabe a nós o fluir. Quanto mais jogo de cintura, quanto mais a gente deixar embora, mais a nossa vida flui, mais abundância a gente tem. E isso que a gente vai ver hoje nas 9 chaves. Essas 2 pessoas, né, que são 2, vamos por cientistas, tá? Dos Estados Unidos, eles fizeram umas pesquisas para desenvolver essas 9 chaves. Ela faz parte de um workshop que eu dou, que no começo chamava da Money Clinic, a clínica do dinheiro, hoje eles chamam da mente abundante. E eu pus, há 2 semanas atrás, eu pus o link para quem quisesse. Infelizmente, o site internacional só tem em inglês, mas hoje tem tradução, Google, e para vocês pesquisarem, se vocês quiserem se aprofundar mais, né, nesse trabalho deles. Então, os ciclos universais de mudança, que é tudo cíclico, vamos pôr um exemplo de uma árvore, que eu planto uma sementinha e dou início a um processo, a nossa árvore. E aí vai crescendo, né? A árvore vai crescendo, pus a sementinha, tudo vai crescendo. E a nossa árvore chega na maturidade. O que é a maturidade? É quando ela está plena, cheia de frutos, flores, maravilhosa. Só que o que acontece? O outono chega. O que é o outono? O clima vai mudando, vai esfriando. E aí o que acontece com a árvore? Ela entra em turbulência. O que é a turbulência? São sinais do meio ambiente que algo está mudando. O que é a turbulência no caso da nossa árvore? As folhinhas começam a mudar de cor. Aqui no Brasil, a gente não vê tanto essa diferença, né, de clima, porque é verde o ano inteiro, mas a gente agora, no inverno, pode observar que as folhinhas, tem muitas árvores que a folhinha começa a mudar de cor, né? Onde países em que tem neve, fica linda essa época, porque as folhinhas ficam vermelhas, ficam amarelinhas, fica lindo. E a árvore entra em caos, né? Uma vez uma pessoa falou para mim, como assim a árvore entra em caos? A árvore fica, ai meu Deus, mas é uma analogia isso, né? O que é o caos? Quando a árvore está quase peladinha e as folhinhas dela, as folhinhas, sabe quando está marronzinha, bem sequinha e está para cair? Então, o que acontece com a árvore quando ela está com essas folhinhas? Ela não fica segurando nas folhinhas e falando, ai, meu Deus, eu não vou deixar cair as folhinhas, porque se eu deixar cair as folhinhas, e se não nascer mais nenhuma folhinha? Melhor eu ficar com essas folhinhas sequinhas aqui do que eu ficar pelada. A árvore não faz isso, ela desapega, ela deixa ir as folhinhas. E ao deixar ir as folhinhas elas vão cair aonde? No pezinho delas, no tronco, elas ficam todas no tronco da árvore. E elas vão dando o quê?
elas vão dando energia para a árvore, elas vão nutrindo as raízes da árvore, né? Então, quando é inverno, ela entra em estado de dormência. A dormência é quando ela já desapegou da folhinha e ela está sequinha, ela está pelada, a árvore, sem nenhuma folhinha. Então, ela está na dormência. Mas a dormência é importante para nós também, dormir é importante. O que a gente faz quando a gente dorme? A gente está o quê? Nutrindo o nosso corpo. A gente está rejuvenescendo, a gente está criando energias para quando o dia amanhecer, a gente iniciar tudo outra vez com energia. Então, a nossa árvore ela está na dormência, mas as folhinhas elas estão nutrindo o tronco para quando a primavera chegar, todo o ciclo se iniciar de novo. E isso é com nós, seres humanos. A gente nasce, esse processo de universal de mudança, ele acontece no macro e no micro. No caso do macro, eu vou nascer, eu vou crescer, chegar numa maturidade, eu vou ter turbulências na minha vida, coisas que têm que ser mudadas, meu corpo está sempre mudando. Muitas vezes eu vou entrar no caos. Se eu me desapego, eu vou logo para a dormência no caso, né? Se eu me desapego de coisas na vida, eu estou evoluindo, como nós estamos fazendo agora, um domingo de manhã, aqui aprendendo, juntas meditando. Eu espero que vocês saiam daqui diferentes em 2 horas do que vocês entraram, aprendam bastante coisas. Então, existe, depois da dormência, nós seres humanos vamos para uma outra dimensão, para talvez depois começar um ciclo novo ou em outra dimensão, quem acredita em reencarnação voltando e reencarnando, enfim, é tudo cíclico. Isso é na nossa vida micro. Todo dia o que a gente faz? Acorda, né? O nosso dia vai, a gente vai fazendo coisas, chega num ápice, aí vai chegando de noite, vai tendo... O caos pode significar eu vou abaixando minha energia, e aí eu me desapego, me entrego e vou dormir. Na nossa vida, esse ciclo acontece em tudo. Pense no relacionamento, no trabalho. Eu começo um novo trabalho, eu começo uma empresa, crio uma empresa, ela vai crescendo, chega na maturidade, está tudo maravilhoso, mas nunca fica tudo maravilhoso. E chega sempre a turbulência, coisas que precisam ser mudadas, né? Vem o caos não é necessariamente, nada é necessariamente bom e ruim. O caos, por exemplo, um relacionamento, eu tenho início ao relacionamento, eu vou conhecendo a pessoa melhor, chega na maturidade, mas também chega em turbulências. Eu chego, às vezes, tenho que passar por um caos no meu relacionamento, mas se eu me desapego, esse desapego eles puseram depois do caos, mas ele pode ser, quanto mais eu desapego, ele pode ser em qualquer parte do ciclo. Quanto mais eu deixo ir, quanto mais eu me desapego, desapego do quê? Desapego de ideias, desapego daquilo que foi, eu quero ficar presa, muitas vezes, ai, deu certo, estava tão bom aqui na maturidade, eu não quero me desapegar de nada, mas o desapego é importante, porque daqui da maturidade para cá já mudaram muitas coisas. E se eu insistir que eu não quero mudar nada, eu fico presa. Muitas vezes a gente fica presa num caos, num relacionamento ou num trabalho que não serve mais tempo do que a gente precisa. Por quê? Porque a gente não quer se desapegar de nada. Né? A folhinha, mas está ruim aqui, mas e se eu me desapegar e não tiver mais? E se não existe o e se, é uma hipótese. E aí eu não me desapego, eu não chego no momento de dormência. O momento de dormência é muito importante. Lembra que o momento de dormência, onde eu estou, eu aprendi no ciclo, tive todos os aprendizados e eu estou recolhendo tudo aquilo que eu aprendi para me dar força para começar um novo ciclo de uma maneira diferente. Né? Eu pus aquela figura de ou você muda ou tudo se repete. Então, isso é o princípio básico, né, da prosperidade, essas ciclo universal de mudança, e nós vamos agora para as 9 chaves.
quais são as 9 chaves que eles chegaram à conclusão que são importantes para a nossa prosperidade física, emocional e espiritual. Então, vamos começando com a primeira chave. A primeira chave é a competência. O que significa ter competência? A competência pode ser várias coisas. Aqui no caso, eu quero focar para se autoconhecer, né? Sócrates, naquele tempo, bem antes de Cristo, já dizia: conhece-te a ti mesmo. O que vocês estão fazendo aqui? Por que vocês estão aqui hoje? Porque vocês querem se conhecer um pouquinho mais, saber como é que funciona, né? A minha mente, o meu corpo físico, como é que ele funciona? Adquirir competência. Os atletas olímpicos, né? Qualquer atleta, ele adquire competência. Para quê? Ele observa os outros, o que os outros estão fazendo, as técnicas. Para quê? Para adquirir competência. Ele treina bastante. E a gente, vamos adquirir um pouquinho de competência aqui no nosso, eu vou por aqui para baixo. Espera aí, pessoal. Ai. Oh. Adquirir competência, conhece-te a ti mesmo. Então, aqui, o nosso eu, a gente vai adquirir competência para a gente mesmo, tá? Hoje. Então, eu já fiz esse exercício, eu vou repetir mais rapidinho do que há 2 semanas, mas ele é muito importante. Nós temos 2 eus, né? Nós temos vários eus, mas o eu idealizado, o que é o eu idealizado? Aquilo que a gente acredita que nós somos. Por que a gente acredita que nós somos? Para poder ser amado pelo outro. Então, aquele eu, a menina boazinha ou o menino bonzinho, que o que você quer mostrar para o outro? Você quer mostrar esse eu idealizado, esse eu perfeito para ser amada. Tudo que a gente faz é para ser amado. Mesmo quando a criança faz birras, malcriação, ela quer chamar atenção, ela quer ser vista, ela quer ser amada. E nós também. Então, a gente mostra para o mundo o eu idealizado. A gente está com raiva, mas a gente não mostra que está com raiva. Dá aquele sorriso. Para quê? Para ser amado pelo outro. Eu, durante muito tempo, eu tinha uma crença que eu não podia mostrar raiva. Eu acreditava que eu não podia mostrar minha raiva, porque senão eu não ia ser amada. Então, o que eu fazia? Em vez de eu mostrar raiva, eu racionalizava a raiva. O que é racionalizar uma emoção? É eu ficar justificando na minha cabeça. A pessoa devia estar, não devia estar bem, coitado, coitada. Então, o que acontecia comigo? Eu não sentia no meu corpo, eu punha embaixo do tapete a raiva. Entendem? Eu entrava numa coisa do racional. O que eu aprendi? Porque não adianta a gente só entrar no racional e ficar coitado, coitada, ele devia estar mal, por isso que ele me falou. Não, é sentir a raiva no corpo. Sentir a raiva no corpo, ou sentir a tristeza, deixar sentir, não quer dizer que eu vou... A raiva, por exemplo, não quer dizer que eu vou lá e ficar irada, bater na pessoa. Não, é chegar e sentir no corpo. Olha, gente, é uma coisa muito importante. Eu só posso deixar ir, desapegar de uma coisa quando eu deixo vir. Se eu ponho debaixo do tapete, não reconheço a minha raiva e vou para o racional, como que eu posso deixar ela embora? Na pandemia, eu aprendi um exercício com um livro muito importante que eu li, que chama Deixar Ir. E o que ele falava? O Dr. Hawkins, que ele já também é falecido, mas ele trouxe preciosos aprendizados para nós. Ele deixou um legado lindo. Então, o que ele falava? Quando você tem, por exemplo, eu estava com medo, às vezes eu ia dormir no comecinho da pandemia, em 2020, eu ia dormir com muito medo. No comecinho, a gente, né, não sabia o que ia acontecer. Será que todo mundo vai morrer? Será que eu vou pegar Covid e vou morrer? E vou ficar entubada? Enfim, eu ia dormir, às vezes eu sentia muito medo. Então, o que eu fazia? Eu deixava vir o medo,
sentir o medo, porque, pelo menos eu falo por mim, né? Eu tinha a tendência de deixar debaixo do tapete. Não, não quero sentir medo, não, pelo amor de Deus. Deixar o medo, pode até rezar, porque rezar é uma alta vibração. Eu deixava vir o medo, sentia o medo no corpo e entregava. Rendia, isso que o Dr. Hawkins chama, eu rendia o medo a algo maior que eu. Gente, funciona muito bem. Façam isso porque é muito, muito, muito poderoso esse exercício. Então, eu tenho dois jeitos. Eu tenho um eu idealizado, aquele eu bonzinho que quer mostrar, né? Eu estou com raiva, mas eu estou dando um sorriso para mostrar que eu não fui afetada, enfim. O eu idealizado é aquilo que eu quero mostrar para o mundo. Mas eu tenho a minha sombra. A minha sombra é minha raiva, é minha tristeza, é meu medo, que eu quero esconder do mundo. Então, eu tenho dois lados. O eu idealizado, que é aquilo que eu quero que o mundo, como o mundo me vê, e a sombra que eu quero esconder. Mas eu estou no meio, eu sou o centro, eu não sou nem esse eu idealizado e nem minha sombra. Eu sou um ser linkado com algo maior. Eu gosto muito de uma analogia que diz que pensem numa estátua em cima de uma mesa, tá? Essa estátua em cima de uma mesa, se eu cortar um pé da mesa, o que vai acontecer? A mesa vai ficar com 3 pés, ela pode ficar meia bamba, mas ainda assim a estátua não cair. Se eu cortar outro pé da mesa, 2 pés, com certeza a estátua vai cair e se espatifar no chão. Mas, se eu linkar essa estátua, vamos supor, a um fiozinho, lá em cima, presa lá em cima, e eu cortar os 4 pés da mesa, a estátua não vai cair. O que isso simboliza? Que se eu tiver linkada, estátua significa a nossa essência. Se ela tiver linkada, se eu tiver linkada a algo maior que eu, o que está embaixo, o material, pode ser cortado de mim, mas eu vou estar linkada a algo maior, a estátua não vai se espatifar. Vocês entenderam a analogia? Né? Então, é isso com a gente. Quando a gente está linkado a algo maior, não importa. Não importa o material. Cada vez importa menos. É lógico que a gente sempre vai se importar. Sempre o mundo à nossa volta vai nos afetar, mas muito menos. Pode cortar os 4 pés da mesa que eu vou estar linkada a algo maior. Então, aqui o que eu tenho que ser, o exercício é esse, tá? Eu quero que vai ficar gravado, eu quero que depois vocês pensem nele. O que eu tenho que ser ou eu não vou ser amado? Que eu idealizado que eu quero mostrar para o mundo para ser amado? Eu dei um dos exemplos meus, né? Mesmo quando alguém falava alguma coisa, eu ficava com raiva, eu não mostrava, eu racionalizava, eu dava um sorrisinho. Eu ficava com raiva de mim. E a outra pergunta que eu não estou conseguindo tirar aqui, eu e a tecnologia, tá, eu vou pôr aqui pequenininho. O que eu não devo ser ou eu não vou ser amado? Façam essas 2 perguntas para vocês. O que vocês têm feito, sabe? Muitas vezes a gente fala sim para o outro só para ser amado, e aí a gente fica com raiva da gente. Por quê? A gente fala sim para o outro. Eu não quero fazer. Eu tenho raiva de fazer, mas eu vou falar sim porque eu não posso mostrar. E o meu eu idealizado? E a minha imagem de boazinha, de maravilhosa, como é que fica? Mas aí como é que fica o meu corpo? Como fica a minha água? A minha água do corpo. Voltando ao doutor Masaru Emoto, ele fez ele tinha um método de tirar uma foto da água
E ele fazia, quando a água estava lodosa, ele falava palavras ruins perto da água, ele tirava, quando a água estava lodosa, desculpe, quando ele falava palavras de ódio, ele falava palavras, xingava a água, ele tinha um jeito de tirar foto e a água ficava com aparência lodosa. E daí ele falava palavras de amor, de gratidão, e ele tirava fotos da água, a água ficava como um cristal. Então, essa experiência foi muito importante, porque isso é o nosso pensamento. Quando a gente está pensando, a nossa água está sendo afetada. Como fica a nossa água quando a gente está pensando, você, sua anta, e quando a gente está falando sim para o outro e não para a gente? Como fica a nossa água? Como fica quando a gente está com raiva da gente? Ok? Então, vamos passando para frente. Para o segundo. Então, a primeira competência, tá? A primeira chave é a competência. A segunda chave é o estado de espírito. O nosso estado de espírito. Então, aqui eu vou dar para você o estado de espírito é como que você está hoje, como está seu estado de espírito, como está o seu humor, né? É lógico que manter um estado de espírito elevado é desafiante, mas a gente pode conseguir isso quando, nos piores momentos da nossa vida, a gente tem muita ferramenta. A gente tem a ferramenta da meditação hoje, da oração, a oração sempre nós tivemos, né? Mas hoje, aqui no Ocidente, a gente está conhecendo a meditação, que hoje eles sabem quanto importante é a meditação para a gente sair daquele estado de vibração turbulenta e entrar em estados de vibrações mais elevadas. Então, o estado de espírito nosso é a nossa flexibilidade, é a nossa habilidade, que isso é uma coisa de treino, da gente ficar no estado de espírito elevado o máximo possível. E quanto mais a gente treina isso, menos o mundo externo vai afetar a gente, porque o mundo externo afeta a gente, mas é como a estátua. Quando eu estou no estado de espírito elevado, quando eu estou linkado a algo maior que eu vou ter muito mais chance de ficar no estado de espírito elevado e aquela matéria me afetar menos. Eu posso cortar as quatro pernas da mesa e ela não vai me afetar, eu não vou me esborrachar no chão. E isso é a gente manter o estado de espírito. Nós temos recursos externos e internos. Os recursos externos, que é a nossa prosperidade, é o dinheiro, o nosso tempo, são vários recursos externos, mas a gente tem recursos internos. E alguns dos nossos recursos internos, para a gente lidar com os problemas externos, são o nosso amor próprio, autoestima, perseverança, autoconfiança, honestidade, integridade, criatividade, paz, abundância, liberdade, energia, empoderamento, alegria, fé, entre outros. Tudo isso são coragem, por exemplo, acho que eu não pus aqui. Tudo isso são recursos internos. E a boa notícia é, nós temos todos os recursos internos. Porque se eu já vivi uma vez esse recurso interno, e quando eu falo isso, vocês já viveram todos esses. Se vocês já viveram, é porque vocês têm dentro de vocês. Deve ter muitos outros recursos aí no universo que a gente não sabe como usar, porque nós não temos dentro da gente. Então, aqui, um desafio. Qual é o seu desafio atual? Pensem no seu desafio atual. Que recurso interno que você precisa, que se você tiver dentro de você, você vai resolver esse recurso, esse desafio. Pensem, então, pensem. Qual é o seu desafio nesse momento? Eu vou ensinar um exercício poderosíssimo que eu ensinei há 2 semanas atrás.
Eu gosto muito, é um exercício de PNL, de programação neurolinguística, que eu uso muito. Então, pensem no seu desafio atual e qual é o recurso que você tem todos, mas qual é o recurso que, se você tiver muito forte dentro de você, você vai lidar com esse desafio atual mais facilmente. Beleza? Bom, eu vou deixar gravado, está tudo gravado. Se alguém não conseguiu ainda pensar no recurso interno, vocês têm a chance de fazer esse exercício quantas vezes vocês quiserem. Esse é um dos meus exercícios preferidos, eu faço assim, já fiz milhões de vezes esse exercício. Chama cata-joias. Por que cata-joias? Que joias são essas? São isso daqui. Os nossos recursos internos são as nossas joias. E nós temos essas joias dentro de nós. É que, às vezes, em momentos de turbulência, a gente esquece que a gente tem esses recursos. Mas a gente tem sempre eles disponíveis para nós. Então, nesse desafio atual, você vai escolher um recurso. E agora eu vou ensinar vocês, nesse recurso do cata-joias, a vocês acessarem esse recurso dentro de vocês reforçarem eles dentro de vocês, ok? Então, eu vou fazer o exercício com vocês, e vocês vão ter esse exercício disponível sempre que vocês estiverem numa situação desafiante. Pode até ser no trabalho, vocês vão para o banheiro e vocês vão poder fazer esse exercício, e ele funciona sempre, ele é maravilhoso. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e vocês pedirem para o seu inconsciente que te presenteiem com situações do seu passado em que você teve esse recurso. Vamos pegar o recurso do amor, ok? Então, vocês vão, no seu passado, vão pegando eventos do seu passado em que você sentiu muito amor. Nascimento de filhos, enfim, se apaixonou por alguém. Sintam esse amor no seu corpo. Vá vivendo situações, várias situações, deixa vir várias situações do seu passado em que você teve amor. Então, você vá vivenciando outra vez no seu corpo, criando essas químicas que o seu corpo criou quando você estava em estado de amor. Você vai vendo o que você está vendo, ouvindo o que você está ouvindo e sentindo esse amor no seu corpo. Vivenciando esse amor o mais claro possível. O seu corpo sabe como é vivenciar o amor. Muito bom. E agora vá se preparando para voltar para o presente, para o aqui e agora. Mas antes de você voltar para o presente, você vai catar essas joias que estão dentro de você, são suas. Então, você vai imaginar que você está, esse amor que você vivenciou agora, no seu passado, em vários eventos, várias situações do seu passado, você vai catando essas joias. Você pode até fazer sinal com a mão. Vai catando essas joias, elas são suas. Pondo no seu coração, todas essas situações em que você vivenciou o amor. E vá percebendo que vai ficar cada vez mais forte esse amor dentro de você. Até chegar nesse momento presente, no hoje, nesse domingo 4 de junho de 2023. Então, você vai perceber que esse amor está mais forte. Você acessou esse amor dentro de você. Ele estava lá. Talvez mais dormente, mas ele estava lá. Agora você acessou esse amor, você focou
como se pusesse um foco de luz nele. Ele ficou mais forte, você está sentindo plenamente esse amor. E agora, nesse momento presente, você vai para o momento futuro. Você vai para o futuro, deixa vir uma imagem do futuro, mas você está carregada de amor no coração. Como é que fica essa situação futura com esse amor no seu coração? Ela fica diferente? E agora volte para o presente, não fique no futuro, volte para o presente, para o aqui e agora, hoje, 4 de junho de 2023. Volte para o presente com esse amor, cheia de amor no coração. Faça uma respiração profunda e abra os olhos. Muito bom. Então, pessoal, esse exercício é bem poderoso. Vocês podem acessar esses recursos. Você pode acessar coragem, empoderamento, fazer com qualquer emoção esse exercício. E eu não vou passar o filme, eu mandei na Família Galáctica um filme chamado O Medo Não Me Domina. Eu convido vocês para assistirem, tá? Está no site, desculpe, está no WhatsApp, né, da Família Galáctica. Eu mandei, eu posso mandar outra vez, né, para quem não assistiu. E por que é importante esse filme, Estado de Espírito? Porque quando você está no estado de espírito de medo, tá? Nós fizemos agora, acessando um recurso positivo com o Catajoias, né, para ajudar no estado de espírito, manter o estado de espírito numa vibração mais alta o máximo possível, mas também a gente não pode deixar embaixo do tapete as nossas energias, né, vamos pôr negativas, né? E o Medo Não Me Domina, para mim, foi muito importante assistir, porque ele, para mim, é um símbolo de que o medo tem dois tipos de medo: o medo real e o medo irreal. O medo real é se a gente estivesse aqui numa sala e viesse, por exemplo, um leão entrasse na sala e ele tivesse com muita fome para comer a gente. Seria um medo real, certo? Eu estou em perigo de vida. Eu estou no momento de sobrevivência. O leão está louco para me comer. Então, é o medo real. E tem o medo irreal, que não está acontecendo nada com a gente. Nós estamos aqui, mas nós temos... Ai, meu Deus do céu, que medo. E se eu não tiver dinheiro amanhã para pagar a conta? E se eu for mandado embora? Ai, meu Deus, e se isso, e se aquilo? E se, e se? E aí eu começo a ficar com muito medo. Como eu falei no começo da pandemia, né? Eu ia dormir, ai meu Deus, e se todo mundo morrer? E se eu pegar Covid? E se isso? E se aquilo? Não estava acontecendo nada. Eu estava na cama, eu estava protegida, eu estava ali tranquila, mas eu estava morrendo de medo. Era o medo irreal. Então, esse filme, para mim, me ajudou muito, com medo irreal. Assistam. Terceiro, então, olha, competência. O que a gente precisa? As 9 chaves para a prosperidade. Em primeiro lugar, se conhecer. Muito importante a gente se conhecer. Se a gente não se conhece, como que a gente pode mudar alguma coisa dentro da gente? Quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem chance de se gostar. Se você conhece alguém, vai conhecendo essa pessoa, você não vai gostando mais dela? Ou menos, né? Mas tendo desafios também. Mas, enfim, quanto mais a gente se... É importante também saber a nossa sombra e aceitar e amar a nossa sombra também. É claro que vai ter partes nossas que a gente não vai gostar, mas a gente vai aprender a se perdoar, a gente vai aprender a
ter autocompaixão com a gente. Nós não somos perfeitos. Então, primeiro lugar, competência, se conhecer. Segundo lugar, estado de espírito, certo? Manter o estado de espírito elevado o máximo possível, tá? Já estou dando ferramentas para vocês, para cada chave vai ter exercícios, vai ter ferramentas para a gente lidar com essa situação. A terceira chave é situações não resolvidas do passado. Quando a gente não resolve uma situação no passado, olha a bolona aqui, que fica no nosso pé, a gente fica preso nesse passado. Uma das coisas que são muito importantes, honrar a nossa mãe. Pai e mãe, né? Muitos de vocês devem conhecer a constelação familiar, né? Que hoje é bem popular e que é importante porque a gente tem muita culpa, né? Muitas pessoas, eu sei, que muitas vezes eu também entro na culpa, muitas pessoas entram na culpa porque eu não amo meu pai, não amo minha mãe como eu deveria amar. Mas não é amar, porque amar é uma coisa natural na gente. Você ama no mundo, você não pode falar, eu tenho que amar meu irmão, eu tenho que amar minha mãe, eu tenho que. Não se fala isso, você ama ou não ama. Mas uma coisa que é importante é honrar. Eles deram a vida para a gente, né? Isso que a constelação fala. O nosso pai e a nossa mãe, eles deram a vida. E a vida é preciosa porque a gente está tendo nesse corpo a oportunidade de evolução. Então, honrar o nosso pai e a nossa mãe, honrar a nossa mãe, que é da onde a gente veio, tá? É isso que é importante. Para mim foi um pulo do gato, sabe? Falar assim, não tenho que amar ninguém, mas honrar meu pai e minha mãe. Então, todo dia de manhã, eu imagino, meu pai e minha mãe já são falecidos, eu imagino eles na minha frente, mesmo se eles não forem para vocês, né? E honrar, agradecer a vida. Isso, gente, é uma coisa que faz a vida fluir, porque eu honro, eu entro numa vibração maior com meu pai e com a minha mãe. Porque quando falam, você tem que amar seu pai e sua mãe, você não tem que amar ninguém, tá? Amar é uma coisa que vem naturalmente, mas honrar é diferente. Então, o que a gente faz? Um dos exercícios também muito importante, perdão. E o primeiro perdão é com a gente mesmo, ok? Então, vamos fechar os olhos, eu vou guiar vocês nessa jornada de perdão, lembrando que é o auto-perdão, tá? Fechem os olhos e veja, sinta e perceba, ou imagine você mesmo, é a pessoa que você quer perdoar bem na sua frente, que pode ser você mesmo. Eu aconselho vocês porem vocês mesmas, ou vocês mesmos. E veja essa pessoa na sua frente, enrolada no arame farpado. E perceba quanto ela está ferida e imóvel. Aproxime-se dessa pessoa e, com uma tesoura de ouro, vá cortando o arame farpado até se livrar totalmente do arame. Cure as feridas da pele dela. Leve essa pessoa para um rio com águas claras e cristalinas e lave essa pessoa nessas águas correntes. Ofereça a ela roupa nova e veja essa pessoa agora completamente livre e curada. E sabendo que essa pessoa é você, abrace-a, respire e agradeça essa pessoa. E agora faça uma respiração profunda e abra os olhos, volte para o seu ambiente.
E vão voltando. Sabendo que vocês podem voltar para esse exercício mais vagarosamente, fazer quantas vezes vocês quiserem. Vocês vão receber esse exercício. Esse exercício é extremamente poderoso, porque vocês podem ver, esse arame farpado são as nossas feridas internas. Todos nós temos muitas feridas internas, por isso que nós estamos aqui, nesse corpo, nessa dimensão, justamente para curar nossas feridas, não só externas, né? Não só as feridas físicas, como as feridas emocionais, que a gente tem bastante feridas emocionais. Então, fazer esse exercício é como se a gente fosse cortando essas feridas internas nossas, e se abraçando, se perdoando. E outro exercício que eu vou ensinar vocês agora, bem poderoso também, que eu ensino muito para os meus alunos, e tem o resultado, olha, gente, é 100% o resultado desse exercício, não é 80%, 90%, é 100%. Muda alguma coisa. Por quê? Porque a cura nossa é pelo amor. Eu não tenho hoje, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já fiz, eu venho nessa jornada há mais de 40 anos, e eu sei que a nossa cura é o amor. Eu não tenho a menor dúvida hoje que a gente está aqui para aprender a se amar, em primeiro lugar, e ao se amar, a gente vai se amando tudo à nossa volta. Quanto mais a gente se ama, mais a gente pode amar tudo à nossa volta. Por quê? Porque como eu posso dar amor para uma pessoa se eu não tenho para mim? Por exemplo, se eu pedir para vocês podem me emprestar US$ 1 milhão? Vocês não podem. Talvez tenha alguém aqui que tenha US$ 1 milhão, né? Mas se você não tiver US$ 1 milhão, como você pode me emprestar US$ 1 milhão se você não tem? Como você pode dar amor para uma pessoa se você não tem? Você pode dar o que você não tem, não é? Então, a bola cor-de-rosa, esse exercício, gente, é bem simples e é muito, muito poderoso. Vamos lá, embora no exercício? Por que a gente está fazendo? Eu dou a parte para vocês teórica, mas os exercícios vão ajudar vocês. Os exercícios são pôr em prática é importante, né? Então, vamos fechar os olhos, vamos imaginar uma bola cor-de-rosa. O rosa, para nós, representa o amor incondicional, né? Para a maioria de nós, o amor para nós é a rosa. Então, essa bola cor-de-rosa, você vai estar dentro dessa bola cor-de-rosa, de amor incondicional. E esse amor incondicional vai te proteger. E você vai pegar uma pessoa, escolher uma pessoa agora que traz um desafio na sua vida. Não precisa ser de 0 a 10, não precisa ser 10, tá? Pode ser uma pessoa que não é tão desafiante, mas ela tem um certo desafio para você. E você vai convidar o eu superior dessa pessoa para entrar na sua bola cor-de-rosa. Entrar na sua bola cor-de-rosa e você vai conversar com essa pessoa. Lembrando que você primeiro está conversando com o eu superior dela, e não com a sombra, não com a parte ferida dela. Nós todos temos uma parte nossa que entende mais, que está mais conectada com o eu superior, com algo maior que nós. E dessa pessoa, é isso que você está contactando, o eu superior dela, aquele que entende, aquela parte dela que entende. E você vai conversar com ela, você vai falar tudo o que você precisa falar para ela, que você não teve coragem, não conseguiu, você vai falar para ela. Desabafa, põe para fora, sabendo que você está protegido, porque você está dentro dessa bola cor-de-rosa de amor. Você está sendo protegida pelo amor. Vai desabafando, tirando do seu coração tudo aquilo que você precisa tirar, tudo aquilo que está estagnado dentro de você.
E quando você sentir que já está bom, você agradece o eu superior dessa pessoa por ter se prontificado a entrar dentro da bola, se despeça dessa pessoa, deixa ela sair da bola, e aí você põe a bola no seu coração, faça o que o seu sistema achar melhor com a bola. E faça uma respiração profunda. E abra os olhos e volte para o aqui e agora. Então, convido vocês para fazer esse exercício sempre, sempre. E vocês vão contar o resultado para mim, porque sempre vai ter resultado, sempre vai mudar alguma coisa, sempre. Todas as pessoas que até hoje eu ensinei o exercício da bola, é claro que não é uma varinha mágica que vai mudar tudo, mas alguma coisa vai mudar. Então, vamos revisar. Primeiro lugar, competência. Segundo lugar, são 9 chaves, tá? Para prosperidade. Primeiro, competência, se conhecer. Segundo, estado de espírito, manter a vibração alta o máximo possível. Terceiro, situações não resolvidas no passado. Procurar resolver o máximo possível. Situações não resolvidas do passado também, prestem atenção na sua casa. Torneiras pingando, lâmpadas queimadas, tudo isso também são energias paradas. Então, preste atenção no seu mundo externo, como está o seu mundo externo, muita bagunça, coisas a fazer, vão limpando isso é importante. Quarta chave, crenças e impressões. Crenças, eu digo que é o coração do meu trabalho. Porque o que a gente tem? A gente acredita que a gente pode ou a gente acredita que a gente não pode. E a gente sempre está certo. Sempre. Nós sempre estamos certos. Se a gente acredita que a gente pode, a gente pode. Se a gente acredita que a gente não pode, a gente não pode. Então, por exemplo, alguns exemplos de crenças. Existem 2 tipos de crenças, tá? As crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? As crenças que limitam, que prendem a gente, que limitam a gente de fazer as coisas, de chegar onde a gente quer, de ter prosperidade. Por que o Bill Gates ele tem tanto dinheiro? Ele acreditou que era possível. Ele acreditou que era possível ter bastante dinheiro, que ele merecia, que ele podia. Ele não tinha crença limitante sobre isso, né? E se a gente tem crença limitante, não, eu não mereço, não, eu não consigo. Como você vai conseguir alguma coisa na vida se você está preso com todas essas crenças que te limitam? Então, tem as crenças que limitam e tem as crenças que nos possibilitam. Vamos dar alguns exemplos aqui. As crenças limitantes são, por exemplo, amar a sofrer. Se na minha infância eu ouvi que amar é sofrer, a minha mãe fala, quem ama sofre, amor traz sofrimento, é difícil ganhar dinheiro. Eu ouvi em criança, nossa, meus pais falavam, é difícil ganhar dinheiro, tem que suar a camisa. As pessoas ricas são tão arrogantes. Nossa, aquele é rico, deve ser arrogante, tá arrogante, ou são corruptos. Tem muita gente que tem essa crença, pessoas ricas são corruptas, deve ter feito alguma coisa. Tá rico? Deve ter feito alguma malandragem. Se eu falar o que eu quero, as pessoas não vão gostar de mim. Então, eu sempre falo que as pessoas querem ouvir, mas ficam com raiva de mim para ser amado. Mas eu acredito isso. Se eu errar, eu vou ser punido. Então, eu tenho que ser perfeita. Então, eu tenho que fazer tudo perfeitinho. Então, quando eu não faço coisas que eu sou perfeita, eu me puno. Quem é o maior punidor? Eu mesmo. Se eu ficar rico, vou abandonar minha família. Nesse trabalho que eu faço, né, o workshop do Money Clinic,
tem muita gente, né, na clínica do dinheiro, tem muita gente que já ficou rico e perdeu tudo. Por quê? Porque vinha de família muito simples e aí tinha medo de ficar muito distante da família. Então, sabotava, se auto-sabotava para perder o dinheiro e para não perder a família. E, ao contrário, se você é rico, você pode ajudar a sua família. Não sou bom o suficiente para ter o que eu quero. Nunca está bom. Eu sempre faço curso, eu sempre faço isso, mas eu nunca estou pronto. Eu nunca sou bom o suficiente para ir para a vida, para ganhar dinheiro, ou para ter um amor. Então, isso são crenças que limitam a gente. E aqui o nosso cérebro, a nossa programação, que está essas crenças limitantes, a maioria delas, infelizmente, está aqui submersa. Olha aqui, o cérebro humano consegue captar, em média, 1.500 estímulos por segundo. Que vem, estímulos são visuais, né? O que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. Então, eu consigo captar 1.500 estímulos, mas eu só consigo estar consciente de 5 a 9 estímulos. Então, aonde eu vivo? Nesses 5%, a minha consciência é muito pequena. A minha programação é tudo isso. Mas a maioria da minha programação, das minhas crenças limitantes, estão submersas. Eu não sei quais são, mas elas estão programadas e elas estão me influenciando aqui no meu consciente. Então, o que acontece? Se eu tenho uma crença, se eu ouvi a minha vida toda que gente rica é corrupta, e eu cresço, eu quero ser abundante, eu quero ter dinheiro, mas eu não quero ser corrupto. Eu tenho horror à corrupção. Então, o que eu faço? Eu quero ser, aqui o meu consciente quer ser rico, quer amar, né? Quer amar alguém, mas o meu inconsciente vai me proteger, é 95% o inconsciente. Ele vai falar para mim, não, neguinha, você não vai amar, você vai sofrer. Não, neguinha, neguinho, você não vai ficar rico, porque eu não quero que você fique corrupto. Não vou deixar você. E quem ganha? 95%. Então, entende que as crenças limitantes são muito poderosas na nossa vida. Elas estão nos guiando, elas estão impedindo a gente de fluir na vida. E algumas crenças possibilitadoras. Eu mereço ter um amor na vida. Sinto-me seguro em ter o que eu quero. Tenho mais chances de ajudar a mim mesmo e aos outros quando tenho dinheiro, quando eu tenho abundância. Quando eu escuto meu coração, eu crio o que eu quero. Posso ter um amor, dinheiro, relacionamento e uma boa relação com a minha família e com meus amigos. Quando eu sei realmente o que eu quero, as coisas vêm naturalmente para mim. Eu mereço ter sucesso em tudo que eu faço. Eu alcanço tudo que a minha mente projeta. É fácil e agradável para mim ganhar dinheiro. Amor é usufruir cada momento. Amar é meu estado de espírito natural. Estou seguro de ser tudo quem eu sou. Então, isso são algumas das crenças possibilitadoras. Se eu tenho essa crença, eu vou conseguir aquilo que eu quero na minha vida. Se eu tenho uma crença que amar é meu estado de espírito natural, então eu transbordo amor. Eu vou atrair amor na minha vida. Se eu acho que eu mereço ter dinheiro, mereço ter abundância, eu vou atrair isso na minha vida. Nós vamos ver na última chave, que é importante, que são os campos energéticos que a gente forma. E eles são coerentes. Se eu estou vibrando, nós somos vibrações, nós somos energia. Então, se eu estou vibrando escassez, eu vou atrair escassez. Se eu estou vibrando abundância e amor, eu vou atrair abundância e amor. Então, as crenças são extremamente importantes, tá? A gente não vai ter muito exercício de crença, não vai dar tempo, eu vou seguir em frente, porque eu quero dar hoje mais profundamente as últimas chaves, né? E eu dei exercício de crenças há 2 semanas atrás, tá? Tá gravado. A quinta chave, então vamos ver, pessoal. Primeira chave,
competência. Segunda chave, estado de espírito. Terceira chave, situação não resolvida do passado. Quarta chave, crenças. Quinta chave, intenção. Intenção é intento. A intenção é muito importante. Tudo que eu quero ter na vida, se eu quero ter amor, se eu quero ter um bom relacionamento, se eu quero ter dinheiro, qual é a minha intenção de ter isso? A intenção é tudo. Por exemplo, por que eu quero ser próspero? Por que eu quero ter bastante dinheiro? Tem gente que quer isso, que quando eu tiver dinheiro, eu vou poder pisar num monte de gente, vou poder provar, vou poder mostrar que eu sou o bambambam. Bam, bam. Essa é a minha intenção. Quando eu tiver dinheiro, eu quero ajudar muitas pessoas, eu quero poder distribuir a minha prosperidade. Então, a intenção por trás daquilo que eu quero é extremamente importante. E aqui, pessoal, todo comportamento possui uma intenção positiva. Isso intenção positiva aqui. Intenção não quer dizer bom ou má. Positivo aqui não quer dizer bom ou mal. Tudo que eu faço na vida, eu tenho uma intenção por trás, tá? Se eu, por exemplo, vamos dar um exemplo extremo de uma pessoa que assassina o outro, né? O assassino, ele está assassinando o outro. Naquele momento, ele não sabia fazer melhor. Naquele momento, ele só tinha na cabeça dele assassinar a pessoa, tá? Então, para ele, naquele momento, a intenção dele era positiva, era uma sobrevivência, enfim, era o que ele podia fazer naquele momento. Pode ser que um minuto depois, ele já mudou a consciência dele. Nossa, eu fiz uma coisa que não foi boa. E aí ele vai se julgar, ele não pode se julgar por aquilo que ele fez um minuto atrás, porque naquele momento ele tinha aquela consciência. E isso que a gente faz, eu sempre falo para os meus alunos, a gente se julga pelo que a gente fez no passado. Mas no passado eu tinha uma consciência diferente. Daí eu tenho mais consciência hoje. Hoje eu faria diferente, mas naquela época eu não tinha essa consciência. Mas eu estou me julgando pela consciência que eu tenho hoje. Entendem a diferença? Como é importante a gente entender isso? Então, a gente está se julgando, mais uma vez, a gente está se julgando pelo que a gente fez no passado com uma consciência diferente. Naquele momento que eu fiz aquilo que eu não gostei muito, eu tinha uma consciência diferente. Agora eu sei que não foi legal aquilo que eu fiz, mas a consciência minha aumentou através de eu ter feito aquilo. Agora eu sei, porque eu passei por aquilo, mas eu tinha que passar. Mas a gente se julga pela consciência que a gente tem hoje. Então, aqui, intenções positivas são valores que as pessoas irão obter, ou acreditam que irão obter, por já terem obtidos em épocas passadas. Esses valores podem ser algo como segurança, harmonia, paz, prazer, sensação de vitória, ou qualquer coisa que pode ser importante para a pessoa que está realizando aquele comportamento. Eu vou dar um exemplo maior para vocês. Aqui uma historinha, tá? Imagine que uma criança de 6 anos quer muito ganhar um brinquedo e percebe que, ao fazer os pais sentirem pena dela, ela recebe aquele brinquedo. Isso gera um insight na criança, uma crença, a crença outra vez, né? Que diz, quando eu quiser uma coisa, é só fazer as pessoas terem pena de mim. Ela vai associar ter pena de mim com conseguir coisas. Com a repetição, isso vai ficando comum, até que em algum momento essa criança vai se desenvolvendo e descobrindo outras formas mais saudáveis, tomara, né? Nem sempre a gente consegue isso, de obter o que quer e também de saber que nem todas as prioridades devem ser sempre satisfeitas antes das necessidades das pessoas, o comportamento indesejável tende a cessar. Outro exemplo, tá? Quando a gente é criança e a gente fica doente, que eu acho que é um exemplo mais comum ainda, o que acontece quando a gente fica doentinha e a gente é criança?
Os pais dão atenção, eles compram um brinquedo, ou eles então ficam do nosso lado, a gente ganha carinho, a gente ganha amor quando a gente está doente. Então, a nossa mente está sempre fazendo a ligação. Isso é igual a isso, isso é igual a isso, isso é igual a isso. Então, o quê? Ganhar amor, ganhar atenção, ficar doente é igual a ganhar amor e atenção. Então, quando eu cresço, eu fico doente muitas vezes, inconscientemente, né? Crio uma doença para quê? Para chamar atenção. Quando eu preciso chamar atenção, eu não estou dizendo que todo mundo faz isso, tá? Mas isso pode acontecer. A intenção positiva de eu ficar doente é o quê? Ganhar atenção, ganhar carinho. A intenção positiva dessa criança de 6 anos de ganhar um brinquedo, ganhar o que ela quer, é fazer com que as pessoas tenham pena de mim. Então, ela faz as coisas para as pessoas terem pena dela para ganhar o que ela quer. Tá? Então, o que acontece? A gente pode... O que é o saudável? A gente criar estratégias para a gente obter o que a gente quer, sem ter que ficar doente, sem ter que fazer com que as pessoas tenham pena de mim. Ok? Então, muitas vezes os benefícios que a gente ganha, né? O meu benefício... Não, aqui eu quero fazer isso. Peraí. O meu benefício em me manter deprimido é que as pessoas me dão atenção. Então, por exemplo, tem gente que sempre está deprimida, né? Fica deprimida o quê? Quando precisa de atenção. O meu benefício em receber a atenção das pessoas é que isso me faz sentir amado. Então, como eu posso fazer para me sentir amado e manter um estado de felicidade e plenitude sem que eu fique deprimido ou deprimida? Tá? Perguntas importantes. Então, aqui atenção. O que você quer e qual a intenção por trás do seu desejo? Gente, é extremamente importante a gente pensar isso. Por trás de tudo que eu quero, por trás do meu desejo, qual é a intenção disso? Qual é a intenção de eu querer obter isso? Ok? E vamos em frente, a gente não vai fazer o exercício agora, vamos para valores. O sexto, valores. Então, a gente tem os nossos valores, são alguns deles, né? A nossa ética, nossa integridade, a nossa humildade, são valores, né? Cooperação, respeito, disciplina, são valores importantes para nós. A gente tem valores que nunca mudam, que a gente adquiriu na infância e a gente vai morrer com eles. E tem valores, os valores vão mudando conforme a gente vai vivendo, né? Então, alguns valores: amizade, força interior, não violência, amor, paz, autoestima, honestidade, perdão, humildade, lealdade, cooperação, liberdade, perseverança, compaixão, respeito, não discriminação, etc, etc. O que acontece quando a gente sabe quais são os nossos valores, o que a gente valoriza, o que é importante para nós na nossa vida? Quando a gente viola algum desses valores, a gente tende a se punir. Então, é importante a gente saber quais são os nossos valores para a gente também se perdoar, né? Então, aqui, quais são suas qualidades e valores? Pensar nisso. Muitas vezes a gente não pensa assim, o que a gente valoriza na vida. Ok? E nós vamos ainda em frente. Para um exercício de autovalorização. Eu dei há 2 semanas atrás, até teve uma pessoa que falou para mim, acho que foi você, Roseli, não foi? Que falou assim, essa imagem me traz uma sensação de tristeza, né? Mas vamos imaginar Jesus, tá? Que eu acho uma imagem muito poderosa de amor, e um coração no nosso peito. Esse exercício de autovalorização, eu acho extremamente importante, que também é de uma meditação que eu pus no grupo, que chama Tonglen, é uma meditação
budista, ok? E independente de religião, eu acho que a gente... o cristianismo, né, o catolicismo tem muitas coisas boas, todas as religiões trazem coisas importantes para a gente aprender. E muitas coisas das religiões, elas se entrelaçam, né? Então, vamos imaginar no centro do nosso peito um coração flamejante. Por que flamejante? O que está aqui nesse coração, em chamas, em volta dele, é o fogo. O fogo, gente, ele transmuta. Por isso que muitas vezes na Índia, e hoje até no Brasil está ficando mais popular, né? Cremação. O fogo, ele transmuta as coisas ruins, vamos dizer, né? Vamos chamar de ruins, ele vai transmutando. Então, esse coração em chamas, ele vai representar para a gente amor e vai representar a transmutação. Então, a gente vai pôr na nossa frente, vamos mais uma vez, aquela pessoa desafiante para nós, vamos imaginar ela 1 metro na nossa frente, e vamos imaginar agora inspirando e expirando, tá? A respiração é extremamente importante, quem já fez yoga na vida sabe, né? Não precisa só ser yoga, a respiração é vida, a respiração traz a prestar a atenção na respiração, traz para a gente o momento presente. Então, você vai imaginar essa pessoa na sua frente, essa pessoa, ela vai, ao você inspirar, você vai inspirando a negatividade dessa pessoa com relação a você, ela vai para o coração, o coração vai transmutar tudo de negativo e você vai expirar em amor, você vai expirar e emanar amor para essa pessoa. Então, inspira o negativo, transmuta no coração esse fogo flamejante e expira amor para essa pessoa. Inspira, transmuta, expira amor. Inspira o negativo, expira amor. Vai fazendo algumas vezes. Até que você sinta que já está bem mais leve. E vai se preparando para acabar o exercício, fazendo as últimas inspirações e expirações. E aí faça uma respiração profunda e volte para o seu ambiente. Beleza? Bastante exercício, né? Mas são bastante estratégias, bastante ferramentas que vocês estão adquirindo para qualquer situação na vida. E vamos para a sétima chave, que são metas e visualizações. Quais são suas metas? Por que eles põem as metas juntos com as visualizações? Eles fizeram nos Estados Unidos, eles fizeram várias estatísticas e vários testes de como... Hoje, acho que ninguém tem dúvida de como a visualização é poderosa, né? Eu não sei se alguns de vocês assistiram aquele O Segredo, que ele fala muito de visualização, né? Até ficou na moda, uns 20 anos atrás, ficou na moda fazer uma tela de visualização, né? Vocês põem assim uma tela e fazem colagens com não sei se algum de vocês lembra disso, né? Então, o que eles fizeram? Eles dividiram um time de basquete, e fizeram isso em várias faculdades nos Estados Unidos. Eles dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo
e durante um mês, né? O primeiro grupo ia lá e treinava fisicamente. O segundo grupo não fazia nada, o terceiro grupo sentava e visualizava que estava fazendo a cesta, que estava fazendo movimento. Esse grupo melhorou 24%, esse daqui 0% e esse daqui 23%. Então, o que significa? O grupo que fez só a visualização melhorou quase que o mesmo que o grupo que foi lá e fez fisicamente o movimento. Então, isso significa que a visualização é uma coisa extremamente poderosa. E isso vários atletas usaram, né? Vários treinadores usaram para treinar os atletas. Tem um documentário já antigo que aquelas meninas que fazem exercício na barra, né? Os treinadores delas, né? Às vezes elas têm aquelas piruetas, aquelas que é difícil fazer, eles falavam para elas, ou para eles, né? Sentarem, se fechar os olhos, visualizar o corpo fazendo o movimento. E daí, quando elas visualizavam o corpo fazendo o movimento na barra, elas iam para a barra e o corpo fazia o movimento, porque já tinha feito mentalmente. Então, era mais fácil, quando eu ia para a barra, fazer o movimento. Então, o que significa isso para a nossa vida? Quanto mais a gente visualizar, né? Lembra que eu fiz o cata-joias? O que é o cata-joias? Vocês estão visualizando também, né? Vendo, ouvindo e sentindo, pegando e reforçando no seu corpo. Então, hoje é mais do que provado que a visualização é uma técnica extremamente poderosa. E tem vários exemplos de atletas, né, que usaram a visualização. Por exemplo, tem um jogador de golfe, né, que ele foi um fenômeno há 30 anos atrás, né, que ele falava, ele era muito pobre e ele tinha eu esqueci o nome dele agora, mas não importa. Ele era muito pobre e ele ia para o campo de golfe e ele não tinha dinheiro para comprar nem taco de golfe. Golfe é um esporte muito caro. Mas ele disse que ele punha escrevia, né, os recordes dos maiores jogadores de golfe, e ele punha e olhava a primeira coisa, porque o que é mais a visualização, ela é mais poderosa quando você acorda e quando você vai dormir. Por quê? Porque você está em estado alfa, aquele estado, você não tem tanta influência do seu julgamento, daquele euzinho que está falando, será que é mesmo? Será que isso daí é possível? Será que vai dar certo? Então, quando você acorda, quando ele acordava, ele via aqueles recordes, e com menos de 24 anos ele já tinha batido todos aqueles recordes. E ele falou que ele punha e visualizava, e isso quando ele acordava e quando ele ia dormir. Então, as nossas metas, o que eu quero verdadeiramente? Muitas vezes a gente não sabe o que quer. A gente, eu quero isso, eu quero... Mas será que eu quero mesmo? Qual é a minha intenção de querer isso? Então, o que você quer? Se você ainda está em dúvida, mas eu sei o que eu não quero. Não. Meta é importante. Primeira coisa, saber o que eu quero. Às vezes você pode até fazer o que você não quer para chegar no que você quer. Mas se você tiver alguma dúvida do que você quer, tem muita gente que quer um relacionamento, mas tem muitas crenças limitantes ainda. Eu vou perder minha liberdade, eu vou sofrer, e se não der certo, e se isso, se aquilo. Então, quer, mas não quer. Né? Tem uma analogia de um cara que ele fala assim, que quando a gente não tem muita certeza, né, a gente quer, mas não quer. É como se a gente ligasse e pedisse uma pizza, mas dali 2 minutos você liga outra vez e fala, mas eu não sei se eu estou com muita fome. Não traz, não. Aí 2 minutos, não, mas eu quero sim a pizza, traz. Não sei se eu quero. O cara chega uma hora, vai chegar, não vou entregar a pizza. Então, o que você seria capaz de fazer para alcançar esse objetivo? Às vezes a gente quer um objetivo, mas não está disposto a fazer nada para isso. O que você está disposto a fazer para conseguir? Porque muitas vezes a nossa meta, ela exige que a gente
desapegue de várias coisas. Então, enquanto a gente não está disposto a desapegar de algumas coisas, a gente não vai atingir a meta. Você tem certeza que vale a pena? Se você tiver alguma dúvida, eu tenho essa meta, mas não tenho muita certeza se vale, se não vale, se eu quero me desapegar disso, ficar na zona de conforto, você vai ficar lutando até você entrar em acordo. Existe, interessante, né? Lembrei, existe os kahunas, que eles diziam, kahunas eram sábios, sacerdotes sábios das ilhas do Pacífico. O que eles diziam? Que a gente só vai atingir o eu superior, né? Aquele nosso eu maior, quando o nosso eu médio tiver em concordância com o nosso eu básico. O que isso significa na nossa linguagem? O nosso eu médio é o nosso pensamento, é o nosso racional. O nosso eu básico é o coração, é o sentimento. Então, eu quero uma coisa, mas o meu sentimento está dizendo outra, que está linkado a quê? Aquelas crenças limitantes que estão no nosso inconsciente, o iceberg que eu mostrei, que ele está influenciando a gente, mas a gente não sabe o que é. Por isso que é importante se conhecer cada vez mais. Então, a gente só vai chegar a se alinhar com o nosso eu superior quando o nosso pensamento e o nosso racional, o nosso pensamento e o nosso coração estiverem em acordo. Quando eles estiverem conectados, em conexão e alinhados, é que eu vou conseguir materializar aquilo que eu quero. Ok? E aqui a insanidade do Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? Então, muitas vezes, a gente faz a mesma coisa, continua, mas você já tentou fazer? Já, eu tento fazer, já tentei milhões de vezes, não dá certo. Mas milhões de vezes do mesmo jeito? É óbvio que não vai dar certo. Se você sempre fizer o que você sempre faz, o resultado vai ser sempre o mesmo. Mas a gente espera que a gente continue fazendo a mesma coisa e, de repente, uma varinha mágica vai fazer plim e vai ser diferente. Não vai. O resultado vai ser sempre o mesmo. Então, se eu já fiz isso, observação. Observação, gente, é tudo. Se aprender a se observar, por isso que é importante se conhecer, aprender a se observar e observar o que está acontecendo à nossa volta. Pô, não está dando certo desse jeito que eu estou fazendo. Então, vou fazer um pouquinho diferente para ver o que dá. E para ver o que dá, e para ver o que dá. Né? O Thomas Edison, quando ele inventou a lâmpada, ele teve 2.000 erros. Essa história é famosa, né? Não sei se vocês conhecem. Ele fez 2.000 erros. Mas ele não falava que ele estava fazendo errado, ele falava, eu estou fazendo diferente até chegar naquilo que eu quero. E ele não desistiu, perseverança, ele foi fazendo, fazendo, até que ele inventou a lâmpada. Mas ele foi fazendo o quê? Diferente. Errei, vou fazer diferente. Não deu certo desse modo, vou fazer diferente, até chegar no que eu quero. Tá? Então, visualizações. Então, o que vocês podem fazer nas visualizações? Escreverem, fazerem uma cartolina, né? Fazer colagem, escrever aquilo que vocês querem, visualizar internamente aquilo que vocês querem. Ok? E nós vamos para o 8. Propósito de vida. Então, gente, o que é? Depois a gente vai recordar todas as 9 chaves. Estamos na 8ª agora. Propósito de vida. Saber qual é o nosso propósito de vida. Nós viemos aqui para o motivo. Ninguém está aqui de férias para ficar na rede, dormindo, né? Ou a gente pensa, por que eu estou aqui na Terra? Por que eu estou aqui nesse corpo? É só para levantar, tomar café da manhã, comer, dormir, trabalhar para ganhar dinheiro para pagar a conta, criar os filhos e morrer? Será que é só isso que eu estou aqui? Ou eu tenho um propósito maior na vida? Todos nós, não é alguns de nós, todos nós viemos aqui para deixar um legado.
aprender e deixar um legado. Todos nós. Então, aqui algumas perguntas. Gente, perguntas são muito importantes, tá? E eu convido vocês a fazerem perguntas e não responder. Porque a gente tem vamos dizer assim, a gente aprendeu na escola que quanto mais rápido a gente responder, alguém faz uma pergunta, a gente tem que responder rápido. Seja qual for a resposta, a gente nem pensa, mas já responde. E o pulo do gato, gente, é fazer a pergunta, jogar a pergunta no ar e deixar a resposta vir. Quando a gente deixa a resposta vir, a resposta vem de algum lugar maior do que a gente. E sempre vem, em vários formatos. E a resposta pode vir 1 minuto depois, pode vir 1 semana depois, mas ela vem sempre. Sempre a resposta vem. Liga a televisão, alguém está falando alguma coisa, ouve um podcast, faz alguma coisa, a resposta sempre vem. Então, aqui, algumas perguntas, né? Qual é o propósito de vida? Eu lembro que eu estava num curso e o professor fez essa pergunta para cada um dos alunos, né? O que você acha que é o seu propósito de vida? Por exemplo, no meu caso, eu tenho certeza que porque a gente tem vários propósitos de vida, né? Não é só um. Um dos meus propósitos de vida é fazer o que eu estou fazendo para vocês, é passar o meu conhecimento para as pessoas, comunicação. E cada um falou, né, o que achava que era o seu propósito de vida. E teve uma das mulheres que estavam lá, que ela falou assim, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Todo mundo falou que era curar, você é o curar, você é a comunicação, você é isso. Eu não sei qual é o meu propósito de vida. Aí o professor perguntou para ela assim, você é casada? Sou. Você tem filhos? Tenho 6. Aí todo mundo caiu na gargalhada. Porque você ter 6 filhos... Qual é o seu propósito de vida, pelo menos naquele momento para ela? Criar os filhos é um propósito de vida, é um baita propósito de vida, né? Então, qual é o seu propósito de vida? Quais são as coisas que você veio fazer aqui? Qual é o seu legado? Deixar filhos bem criados é um baita legado. Se eu tivesse que dar um palpite, se você tivesse, né, se eu tivesse que dar um palpite no seu propósito de vida, qual que seria o palpite? Quem sou eu? Qual é a coisa mais importante na minha vida nesse momento? O que é que eu quero, que eu amo fazer, mais do que qualquer outra coisa? Então, uma das dicas de saber o propósito de vida da gente é quando a gente está fazendo aquilo que a gente ama, sabe assim, que você perde noção do tempo, como um pintor, que ele deixa aquela beleza. Quando ele está pintando, ele não tem tempo e espaço. Ele está lá fazendo, você está cozinhando, você gosta de cozinhar, você gosta de... Porque cozinhar é nutrir o outro. Você gosta de... sei lá, qualquer coisa que você gosta de fazer, é aquela atividade que você está fazendo que você não vê o tempo passar. Tempo não tem tempo e espaço, você não sabe nem, não lembra onde você está, não lembra quanto tempo passou, porque você está amando fazer aquilo. Então, isso é um propósito de vida. Se eu tivesse apenas 6 meses de vida, o que eu gostaria de alcançar? São perguntas profundas. O que eu gostaria de deixar ao mundo com o meu legado? O que é que eu faria com a minha vida se eu soubesse que não poderia falhar? Se o dinheiro, ou o tempo, ou as responsabilidades correntes não fossem um problema, o que é que eu gostaria de fazer com a minha vida, mais do que qualquer outra coisa no mundo? Quais as atividades que eu descobri que me dão prazer? O que é que eu ainda quero aprender na minha vida? Então, e só algumas, tem várias perguntas, eu estou jogando, né? E convidando vocês a fazerem essas perguntas, jogarem, né, algumas delas, e ver o que vem para vocês de resposta. Então, vamos seguir em frente. Há 2 semanas atrás, eu falei do Ikigai, né? Se alguém quiser procurar, não dá tempo da gente fazer, porque é um exercício muito grande, mas eu pus aqui o Ikigai para quem quiser,
procurar, né, no Google, né, hoje tem no Google, em japonês, Ikigai significa a razão pela qual eu acordo todos os dias pela manhã, ou a razão para viver. É um conceito, né, japonês que traz ao universo o desenvolvimento humano, a busca pelo sentido para tudo que realizamos. É muito interessante aprender a fazer Ikigai, tem exercícios de Ikigai, né, que são basicamente, pessoal, 4 coisas. Aquilo que você ama fazer, qual é a sua missão, o que o mundo precisa, que é a sua vocação, aquilo que você é pago para fazer, que é importante, né? Você ser pago para fazer, você precisa do dinheiro, né? A sua profissão, e aquilo que você é bom, a sua paixão. Então, basicamente, o Ikigai é isso, né? Tem várias perguntas para o Ikigai, e não dá para a gente se aprofundar, não sei se a Cris quer fazer talvez uma live, uma aula de Ikigai para vocês. E a 9ª chave é o campo M. O campo M é o campo eletromagnético. O nosso pensamento é elétrico e o nosso coração é magnético. Ele cria um campo energético à nossa volta, né? Inclusive, quem faz constelação, hoje eles usam essa nomenclatura, né? O campo, entra no campo. Entra no campo. Então, a gente tem um campo energético particular, só nosso, e a gente faz parte de campos energéticos. Por exemplo, egrégoras, né? Nós, nessa egrégora, nós estamos formando aqui uma egrégora. Nós estamos formando um campo. Nós temos, cada um de nós, o nosso campo particular e estamos todos agora formando um campo nosso, uma egrégora nossa, dessas pessoas que estão aqui assistindo essa aula, vamos dizer assim, né? E esse campo, ele forma um desenho, quando ele está completamente equilibrado, ele forma um desenho lindo, como aquelas que vocês podem se aprofundar no Masarimoto, como as gotas da água. Quando o campo nosso, quando a gente está reclamando, criticando, sabe, negativo, a gente está formando esse campo energético. E quando a gente está coerente, o campo está coerente, ele forma este campo aqui lindo. E a gente sente essa energia. Vocês não sentem a energia das pessoas? Quando você entra no lugar, você não sente a energia do lugar? Você não sente a energia das pessoas quando ela não está legal, quando ela está legal? E a nossa própria, né? Quando a gente está bem, a gente está formando um campo, quando a gente está num campo eletromagnético assim, de amor, de pensamentos bons, a gente está se sentindo bem, a gente está na saúde. E aqui, quando a gente está reclamando, está triste, na dúvida, enfim, o campo está todo emaranhado. E o que é isso? É importante? Nós todos estamos conectados, hoje cada vez mais, né? Com todos esses estudos da neurociência, física quântica, sabe que nós somos todos conectados. É muito ingênuo a gente pensar que a gente pensa alguma coisa e o outro não está recebendo. O outro está recebendo, sim, porque nós somos energia. Eu não falei nada para ele, mas ele está mal-humorado comigo, mas está recebendo o pensamento. E aqui tem a ressonância, ó. Eu vou falar um pouquinho mais profundo do que a última vez, do campo, a ressonância mórfica. O que é a ressonância mórfica? A ressonância mórfica tende a reforçar qualquer padrão repetitivo, seja ele bom ou mal. Por isso, cada um de nós é mais responsável do que a gente imagina, pois nossas ações podem influenciar os outros e serem repetidas. Esse é o Rupert Sheldrake, ele que começou a estudar, né, neurociência, né? Ele começou a estudar esses padrões mórficos de ressonância mórfica, e um dos padrões que eles chamam dos macacos, né? Ele começou a estudar macacos, tinham macacos de várias ilhas no Japão. E
esses macacos, um deles começou a lavar, eles comiam batata, e um deles começou a lavar a batata. E, automaticamente, todos os macacos de todas as ilhas começaram a lavar batata, quase que simultaneamente. Isso quer dizer o quê? Que um dos macacos, ele vibrou aquilo, e o macaco faz parte do quê? Do campo energético dos macacos. Nós fazemos parte do campo energético dos humanos. Então, nós estamos interligados. Quando um de nós aumenta a frequência vibratória, aumenta a frequência vibratória do campo todo dos humanos. E abaixando também. Então, aqui, o campo mórfico, a força invisível que afeta a sua vida. Então, campo morfogenético é uma teoria formulada pelo biólogo inglês, esse Rupert Sheldrake, para explicar que padrões de atitudes individuais que se tornam hábitos pela repetição, nós temos todos hábitos, né? Repetimos os mesmos hábitos, que vão envolvendo várias pessoas e terminam se consolidando como um comportamento coletivo e, portanto, uma força maior. Tá? Assim, quanto mais gente é envolvida, mais fácil e mais rápido fica a mudança de comportamento. A palavra morfo vem da palavra grega morphe, que significa forma. Campos morfogenéticos podem ser entendidos como ordens e estruturas que dão forma e padrões de comportamentos. Então, o que isso significa? Nós temos o nosso campo morfogenético individual e nós fazemos partes de vários campos eletromagnéticos. O campo da família, que mais influencia a gente, o campo do trabalho, o campo dos amigos e o campo do ser humano. E um está influenciando sempre o outro. Nós estamos conectados. Então, quando a nossa energia se eleva, o que eu estou fazendo hoje, né? Que eu espero que vocês, como eu falei, né? Que depois de 2 horas vocês saiam daqui tendo aprendido um pouco mais, estando mais conscientes de quem vocês são, do que vocês querem, vai ajudar o planeta, vai ajudar o campo eletromagnético dos humanos a se elevar um pouco mais. Então, o que acontece? Ou você muda, ou tudo se repete. É a insanidade do Einstein, né? Se a gente não mudar, tudo na nossa vida vai se repetir. Então, também eu quero ler para vocês agora nesse final. Então, duas coisas. Um é o discurso do Mandela. Esse discurso do Nelson Mandela, quando ele assumiu, né, a presidência da África do Sul, né, não sei se ele foi primeiro-ministro ou presidente. E, de qualquer maneira, ficou muito famoso esse discurso dele. Não foi ele que fez o discurso, ele copiou de uma mulher que chama Mariana Williamson, mas ficou famoso porque ele fez o discurso quando ele entrou na presidência, né? Então, vou ler para vocês. Nosso grande medo não é o de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante em encolher-se para que as outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo. Então, eu acho maravilhoso esse discurso, por quê? Porque a gente, às vezes, não quer brilhar, não quer mostrar tudo que a gente sabe, não quer
não acha que merece ou que quer mostrar que está bem para o outro não ficar com inveja, para o outro não se encolher. Mas é o contrário, a gente brilhando e mostrando a nossa luz é que a gente pode fazer que as outras pessoas também brilhem. Lembra, o campo vibratório, que a gente fala, o campo morfogenético, ele eleva, né? Então, é importante, nós temos, sim, todos nós, cada um de nós estamos conectados um com o outro, e cada um de nós tem a responsabilidade. Quanto mais a gente sabe, quanto mais agora a gente está ficando consciente dessa responsabilidade, se conhecendo melhor, mais a gente pode ajudar esse campo vibratório, que é o que a Cris faz com vocês quando ela dá o tameã, as sessões de tameana, né? Que ela faz os cristais, ela eleva, ela o quê? Faz com que os chakras se alinhem. Ela faz o quê? Ela aumenta a vibração do campo individual de vocês e automaticamente do campo todo. Então, quanto mais vocês aprenderem, mais vocês podem expandir essa luz para as outras pessoas e mais todos se beneficiam. Não é só você, é o campo todo dos seres humanos se beneficiam. E agora eu quero acabar com essa oração. Eu adoro essa oração, eu acho que muitos de vocês devem conhecer. Essa oração é bem poderosa e conceda-me, a oração da serenidade, né? Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para modificar as que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, gente, eu acho essa oração muito poderosa, porque a gente quer o quê, né? Serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. E tem várias coisas que eu não posso mudar. Por exemplo, o outro, né? Eu quero mudar o jeito da minha mãe, o jeito do meu pai, quero mudar meu filho, quero... Não, não dá para mudar. Eu tenho que ter serenidade para aceitar as coisas como elas são. Mas eu tenho que ter coragem para modificar o que eu posso. O que eu posso modificar? Uma das coisas, eu mesma. Mas eu tenho que ter coragem para olhar para mim. Eu tenho que ter coragem para olhar dentro de mim. Olhar o que é minha sombra. Lembra que a gente falou? O eu idealizado, o eu sombra. Né? Eu tenho que ter coragem para olhar para a minha sombra e abraçar e aceitar isso. Aceitar, eu tenho inveja, eu tenho raiva. Não é fácil a gente falar, nossa, em geral, a gente põe o outro, né? A gente projeta no outro. Aquele pessoal invejoso. Mas nós somos invejosos também, a gente tem inveja dentro da gente. A gente tem a raiva, a gente tem a vergonha, tem culpa, tem tudo dentro da gente. Então, a coragem de olhar para isso, de aceitar isso, né? Eu vou mostrar mais uma aqui que eu gosto muito, gente. Eu só peço desculpas para vocês, porque esse daqui eu não consegui ainda, mas eu vou conseguir fazer eu mesma. Isso daqui é uma fotografia do curso que eu fiz, tá? De evolução humana. Então, quais são os ciclos da evolução humana? Quando a gente entra no momento de limitação, no momento de dor, né? Porque todos nós temos. Lembra do ciclo universal de mudança? A gente tem uma parte da gente que está na maturidade, né? Mas a gente sempre vai para o caos. Tem caos na nossa vida, vai ter sofrimento na nossa vida, vai ter perdas, vai ter. A gente vai ficar doente, vai ter, na nossa vida né? Vai ser isso. Mas quando a gente chega nesse momento de dor, de limitação, a gente abre para nós duas janelas: a janela da inconsciência e da consciência. A da inconsciência é quando eu resisto, é quando eu estou, né, querendo que fosse diferente. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, eu me arrependo disso, me arrependo daquilo, eu não deveria ter feito isso, eu gostaria que fosse diferente.
Eu não aceito aquilo que aconteceu, eu não me aceito. Então, eu fico eu repetindo o comportamento. Se eu não aceito, o que você resiste, persiste. Lembra dessa frase? De vocês devem conhecer. Eu resisti a alguma coisa, ela persiste, ela não vai embora. Enquanto eu não me desapegar, deixar aí, ela não vai embora, eu fico no caos, mais tempo do que eu preciso. Então, aqui eu fico dando culpa e desculpa. Ah, mas se não fosse aquela pessoa ter feito, aí eu não tomo nem responsabilidade. Ah, se não fosse aquela pessoa, se não fosse meu pai, minha mãe terem me ensinado aquilo, papapá, papapá, eu teria sido diferente, não teria isso, não ter... Isso daí, eu fico dando culpa e desculpa, e eu fico na escravidão, eu repito o padrão, enquanto eu não aprender, o que eu resisto persiste. Mas eu tenho outra opção, eu tenho uma janela da consciência, eu reconheço aquilo. Sim, eu pisei na bola, eu pisei no tomate, tá? E daí? Eu posso o quê? Mudar o comportamento, mas eu assumo a responsabilidade, eu não vou pôr a responsabilidade no pai, da mãe, no professor, no vizinho. Eu assumo, sim, pisei na bola, fiz, reconheço, aí eu posso me libertar. Percebem a diferença? Isso é extremamente importante, gente. Olha, eu tenho certeza hoje de uma coisa, de tudo que eu estudei na minha vida nesses 40, 50 anos aqui, o primeiro passo para a gente se libertar e o primeiro passo para a gente evoluir é assumir responsabilidade. Não é fácil, né? Sim, tive inveja, sim, eu tive raiva, é assumir responsabilidade. Aí a gente pode evoluir e se libertar. Ok? Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso. Acho que já teve bastante informações, né? A Cris está voltando hoje, então provavelmente já daqui 15 dias vocês vão ter a sessão de Tamiana com ela, tá? Mas agora, para terminar, eu gostaria que vocês fechassem um pouco os olhos, respirassem, prestassem atenção na respiração, como se a gente faz yoga, né? Na yoga, no fim da yoga, a gente faz um relaxamento para o corpo absorver tudo aquilo que a gente, todas aquelas posturas, aqueles exercícios que a gente fez. E agora a mesma coisa, né? Eu quero que vocês fechem os olhos e absorvam tudo aquilo que vocês aprenderam nessas 2 horas. Como se você estivesse prestando atenção na respiração, prestando atenção no momento presente, nesse momento de agora que você está vivendo. E absorvendo essas 9 chaves. Eu vou falando quais são as 9 chaves. Lembrando, a primeira chave é a competência, conhece-te a ti mesmo. A segunda chave é o estado de espírito, manter um estado de espírito elevado, o máximo que a gente puder, com as ferramentas que vocês já têm, já aprenderam. Terceira, situação não resolvida do passado, deixar embora o passado, pegar a bola cor-de-rosa, enfim, os exercícios que a gente fez. Quarto, crenças e impressões, são as crenças limitantes, as crenças possibilitadoras, nós entramos em contato com as duas hoje. Quinto, intenção, qual é a minha intenção por trás de tudo aquilo, tudo que eu faço. Sexto, quais são os meus valores? Aprender quais são os meus valores é importante para que eu reconheça quando eu quebrar um valor meu, para eu me perdoar e voltar ao estado de equilíbrio. Quais são as minhas metas e visualizações? Oitavo, qual é o meu propósito de vida? Qual é o meu legado? Para que eu estou aqui? O que eu vim fazer? E, por fim, entender o campo M. Entender que eu tenho responsabilidade em tudo que eu faço.
eu tenho responsabilidade não só pelo meu campo energético, como pelo campo energético de todos os seres humanos. Nós estamos interligados. Então, agora faça uma respiração profunda. E devagarzinho, vá abrindo os olhos, voltando para o seu ambiente. Pessoal, gratidão, gratidão por hoje, gratidão por vocês estarem aqui, por estarmos juntas, formando essa egrégora, esse campo energético. Todos vocês que estão aqui são extremamente importantes para esse campo energético que nós formamos essa manhã. E espero que vocês usem esses exercícios aprendidos para o seu dia a dia, né? Tem vários deles para vocês usarem e abusarem. E qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Eu também sou administradora junto com a Cris na Família Galáctica, é porque vocês só podem passar mensagem nas outras famílias, né? Não na geral. Mas a gente está em conexão. Qualquer coisa, vocês podem passar mensagem na Família Galáctica, ok? E eu estou aqui para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Deixa eu pôr aqui agora. Espera aí. Eu vou deixar para vocês também o meu contato para qualquer coisa. Espera aí. Ok, eu não sei, não vou achar agora. Eu vou pôr meu contato aqui. 126-448. Esse é meu contato, tá? Particular, meu WhatsApp particular. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem entrar em contato, ok? Gratidão, deixa eu parar de gravar. Depois eu mando para a Cris, ela manda para vocês todos.